E aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje aqui ver um assunto muito interessante, porque eu ouvi recentemente uma chamada, não recentemente, mas algumas vezes, uma chamada na rádio para as pessoas irem até reuniões e concentrações, onde elas receberiam o batismo com fogo. E eu sei que algumas pessoas elas assimilam a ideia de batismo com fogo com o batismo com o Espírito Santo. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Eu vou trazer um texto bíblico para a gente entender o que é o batismo com fogo. Será que eu tenho que pedir a Deus o batismo com fogo? Será que tem que ter uma campanha para isso? Então, eu quero pensar um pouquinho com vocês aqui nesses poucos minutos, num pensamento bíblico, claro, para a gente ver se realmente procede uma campanha, uma chamada na rádio, né? Um culto de batismo com fogo. Enquanto a gente vai batendo no nosso papinho aqui, né? Vou tomando um cafezinho também. Cafezinho bom, né? Então, esses aqui são os 3 tipos de batismo que nós temos. Batismo com água, o batismo com espírito e o batismo com fogo. Quem foi que usou essa expressão? A gente precisa entender que tanto o batismo com água quanto o batismo com espírito, o batismo com fogo, foi João Batista. Isso está registrado nesse texto de Mateus, no capítulo 3, no versículo 11, né? Eu vos batizo com água para arrependimento. Vai haver alguém que é mais poderoso do que eu e ele vai batizar com o Espírito Santo com fogo. Algumas pessoas têm a impressão de que batismo com Espírito e batismo com fogo se trata do mesmo fenômeno. Mas é interessante perceber aqui que nesse texto que não se trata do mesmo fenômeno, se trata do mesmo batizador. Como é que a gente consegue compreender melhor esse texto? É simples, a gente precisa olhar o texto em todo o seu contexto. E aí eu trago para vocês o texto completo aí, né? João Batista está no deserto pregando, e o texto começa dizendo que ia muitos fariseus e saduceus, e lá no versículo 7 é interessante que ele tem um sermão muito duro, ele diz assim, ó, raça de víboras. E o tema do sermão é ira vindoura. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmo, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então ele está dizendo o seguinte, não começa a dizer que você é membro da igreja tal, que você frequenta um coral, que você tem tantos anos de igreja, porque isso não resolve. O que ele está propondo no seu discurso é alertar as pessoas sobre o dia do juízo, ira vindoura é dia do juízo, e que não adianta ter uma tradição religiosa. É esse o tema do sermão, porque ele está vendo lá saduceus e fariseus e ele está dizendo, olha, raça de víboras. Bom, lá no versículo 10, então começa a gente ver pela primeira vez no sermão do João Batista a palavra fogo. Você consegue ver aí? Ó, versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é o quê? Cortada e lançada. Tem 2 verbos aí. O verbo cortar e o verbo lançar. Ao fogo. Pela primeira vez, então, no discurso de João Batista, aparece a palavra fogo para árvores que não produzem bons frutos. Assim como para a raça de víboras, ele está dizendo o seguinte, não fujam da ira vindoura. Estão entendendo? A ideia de ira vindoura é o dia do juízo. E aqui há uma aplicação. O machado já está na raiz das árvores. E se vocês não produzirem frutos dignos de arrependimento, a árvore que não produz isso, cortada e lançada no fogo. Aí ele continua. É uma questão de segundo, é o mesmo texto, é o mesmo sermão, é o mesmo contexto. Ele diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. De quem ele está falando? Ele está falando de Jesus. Mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Olha que coisa interessante. Ele vos batizará.
ele batizará. Agora o verbo batizar. Lá em cima é o verbo cortar e lançar ao fogo. Aqui é batizar com o Espírito Santo e com fogo. Bom, a nota explicativa, ou a explicação de João Batista sobre o que ele está falando no versículo 11, é simples, está no versículo 12. A sua pá ele tem na mão. Quem tem uma pá na mão? É o mesmo que vai batizar com o Espírito Santo com fogo. E na mão ele limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, porque trigo é o que presta, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Pela terceira vez a expressão fogo aparece. Agora a gente precisa saber que isso está colorido de propósito. Vejam bem, ira vindoura, fogo para a árvore que não produz bom fruto, o batizador com fogo, que limpará e queimará a palha no fogo inextinguível, se trata do mesmo fenômeno. Fogo não pode, em questões de segundo, representar coisa boa e coisa ruim. Fica mais claro quando a gente realça aí as cores, e eu acho que ainda fica mais fácil ainda quando a gente faz aqui esse resuminho. Tá vendo? No versículo 8, ele está direcionando o sermão dele para os fariseus, religiosos da sua época, os saduceus, e ele dá um apelidinho assim carinhoso, raça de víboras, Vocês estão fugindo do juízo, da ira vindoura. Olha, a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Há uma ação contra a árvore. E logo no versículo 11 ele diz assim, vem alguém que é mais poderoso do que eu, e ele vai batizar com fogo. E logo no versículo 12 ele diz, a palha que será limpa e será queimada. Aquele que tem a pá vai limpar, vai separar, vai emitir juízo. Porque quando a gente fala de fogo e fogo inextinguível dentro desse contexto, a gente está atrelado ao versículo 8, que é a ira vindoura. Então, dentro do contexto, batismo com fogo, porque o único lugar que aparece batismo com fogo é nesse texto. Não dá para ser interpretado por outras situações, porque não aparece isso. Essa expressão é uma expressão genuína de João Batista. E ele está dizendo o seguinte, ira vindoura, fogo para a árvore que não produz fruto, fogo que Jesus vai batizar, fogo para a palha que ele vai limpar e queimar, é fogo inextinguível. Então, se por acaso você já fez esta oração, Senhor, me batiza com fogo, o que você está pedindo a Deus é fogo inextinguível. O que é fogo inextinguível? Meu amigo, exatamente isso que você está pensando. Fogo inextinguível é fogo que não se apaga, é fogo eterno, é juízo da ira vindoura, é inferno. Talvez você diga assim, não é possível. Está aí no texto. Quer ver uma coisa? A segunda pessoa que vai usar a expressão batismo com o Espírito é Jesus. E agora ele está falando aos seus discípulos. E ele vai exatamente citar a fonte de João Batista. Ele diz assim em Atos 1,5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois deste dia. Ele está prometendo isso aos seus discípulos. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Ele não promete batismo com fogo para os discípulos. Sabe por quê? Ele está falando para os salvos. Ele está falando para os seus discípulos. Ele está falando para a sua igreja. Então, logo, batismo com fogo, no sermão de João Batista, tem uma aplicação direta à raça de víboras e à ira vindoura. Coisa interessante, Pedro vai fazer a mesma coisa. Ele vai lembrar que Jesus prometeu o batismo com Espírito, mas não prometeu o batismo com fogo. Bom, eu espero de alguma forma ter contribuído. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí,
né? Compartilha esse conteúdo. Se você discorda desse vídeo, mas gostou da forma que foi apresentado e você adquiriu mais uma nova visão sobre esse texto, compartilha também. Eu acho que é legal. A gente pode até pensar diferente, mas eu acho que conhecer as Escrituras e aprofundar e buscar outras formas de entender as Escrituras é sempre positivo e sempre acrescenta alguma coisa. Então, compartilha, se inscreva no canal. E a minha proposta é que a gente, além de falar do batismo com fogo, eu quero trabalhar sobre esse tema maior, o que é o batismo do Espírito Santo. Com pelo menos aquelas perspectivas, o que é, para quem é, quando ocorre e qual a sua evidência. Dependendo aí do compartilhar e dos comentários, a gente faz mais esse novo vídeo aí. Um abraço, até a próxima. Cafezinho.